Gente, então hoje eu quero falar um pouco mais sobre a importância da gente incluir o nosso conhecimento espiritual na nossa vida como um todo. Não simplesmente dentro de um templo, dentro de uma igreja, dentro, enfim, de alguns lugares que a gente considera que ali a gente vai poder colocar em prática a nossa espiritualidade. E uma das coisas mais difíceis da gente colocar em prática o nosso conhecimento espiritual, um dos lugares mais difíceis, é dentro da nossa família. Por incrível que pareça, dentro da nossa família, a gente se sente atado, e como eu disse num vídeo anterior, do porquê fazer um curso de constelação familiar, porque a gente se sente atado dentro de um campo familiar, porque a gente se sente culpado se nós somos nós mesmos, se nós temos a nossa ideia do que queremos fazer para a nossa vida, se nós podemos escolher um relacionamento afetivo, uma separação, uma profissão. Então a minha pergunta para você que está hoje, né, vendo tudo isso, ouvindo o programa, é: você se sente livre realmente para ser você? Se você não se sente livre para ser você, como que a sua vida vai fluir? Então essa é uma grande questão. E por isso que eu gosto muito do que o Bert Hellinger trouxe através da constelação, porque essas ordens do amor, elas já são claras pra gente. Porém, a gente ainda reluta em colocar essas ordens do amor vivendo dentro da nossa família, com a nossa família. Porque, por exemplo, nas ordens do amor, a gente não pode excluir ninguém. Mas fulano é chato, fulano moralmente é isso, fulano é aquilo. A gente não precisa conviver com a pessoa, né? Mas a gente não pode excluir a pessoa no sentido de que ela não faz parte da nossa família, ninguém fala dela, eu tenho vergonha de falar sobre essa história, não quero saber disso. Então, se você não pode ser você mesmo dentro de um próprio campo familiar, mas lá fora você consegue, porque lá fora você fala: não, fulano merece fazer parte daqui da empresa, fulano merece isso, fulano merece aquilo, mas existe uma linha tênue entre não excluir e você ter que colocar ordem. Então eu mesma nos meus grupos de formação, e eu tive que colocar uma ordem, tirar pessoas que estavam fazendo mal para todo o grupo, né? Porque aquela pessoa, ela precisa também entrar no papel dela e na ordem dela, e se ela não sabe entrar no próprio lugar dela e na ordem dela, ela vai ter que entrar no outro grupo, até que ela possa pertencer. Então, o que eu quero dizer hoje é: as ordens do amor são ordens muito práticas para o nosso dia a dia, no trabalho, nas relações comerciais, nas decisões que a gente tem que tomar na nossa vida. São 3 ordens básicas e simples que às vezes a gente acha que, nossa, é tão fácil isso colocar em prática. Sim, fora, às vezes é mais fácil colocar em prática, mas dentro de um relacionamento afetivo, por exemplo, então, dentro de uma relação afetiva, precisa haver equilíbrio de troca. Equilíbrio de troca em todos os níveis. Primeiro, uma relação afetiva precisa ter sexo. Então essa é uma das coisas que muita gente confunde, né? E fala: não, mas um casamento depois de determinado tempo não tem mais isso, não tem mais aquilo. Pois é, mas então já não é mais um casamento entre um homem e uma mulher, ou enfim, mesmo que seja um casamento homossexual, existem os papéis. E se isso já não acontece mais, então vai começar a desequilibrar em algum momento alguma coisa, inclusive na parte física. Essa é uma das coisas. Um relacionamento afetivo que a troca
ela não é uma troca do dar e do receber de uma forma fluida, financeiramente ou em termos de valor, de troca de carinho ou de objetivo de vida, se um casal não tem objetivos que são similares e complementares, então fica complicado uma relação afetiva, né? Então, uma relação afetiva é uma coisa complexa de se dizer, mas eu não vou falar sobre tudo isso agora. Mas o que eu quero dizer é que as ordens do amor precisam ser aplicadas dentro do nosso sistema familiar, mesmo que doa. Então, eu vejo comigo, eu conheço, né, a constelação familiar, trabalho com isso, e eu procuro aplicar aquilo que é. Né? Então, às vezes eu vejo uma pessoa da minha família fazendo determinada coisa, eu falo, ok, essa pessoa está fazendo isso. Qual é o meu papel aqui dentro da família? Dentro da família eu não sou consteladora, dentro da família eu tenho a minha idade, tenho o meu lugar como irmã, e é isso, né? Então, um irmão mais novo pode procurar um irmão mais velho. O irmão mais velho pode procurar um irmão mais novo no sentido de querer ajudá-lo. Mas se ele quiser. Um irmão mais velho não substitui os pais, mas é um irmão mais velho que pode ajudar os mais novos. Então eu tenho um irmão mais velho. Eu não posso dizer para o meu irmão mais velho o que ele tem que fazer. Ele sabe o que ele tem que fazer. Então eu não posso fazer isso. Assim como pai e mãe. Os pais, eles têm e tiveram as suas dificuldades, os seus problemas. E cada irmão vê um pai e uma mãe de uma forma diferente. São os mesmos pais, mas as relações são completamente diferentes. Então sempre eu fico me vendo e me questionando, qual é o meu lugar aqui? Qual é o meu papel aqui? Será que eu estou fazendo demais? Será que eu estou invadindo? Será que esse é o meu lugar? E esse é o meu lugar. E tá tudo certo. E quando a gente consegue achar o nosso lugar, e quando a gente consegue fazer o nosso movimento que precisa ser feito, que é ter gratidão pelos pais. Muitas vezes os irmãos tomam partido, um irmão toma partido do pai, outro irmão toma partido da mãe, e daí os irmãos começam a brigar. Por quê? Porque irmãos são irmãos, eles não têm que discutir qual dos pais está certo ou não. Então, gente, tudo isso a gente aprende num curso de constelação familiar para a gente colocar em prática, no lugar mais difícil de se colocar em prática, que é a nossa família. E aos poucos, aquilo que precisa ter um lugar da forma como é, você já não se importa mais. Então, a sua família já não fica um peso, porque você também não é o herói da sua família. Eu, com todo o meu conhecimento de constelação, eu não quero ser a heroína da minha família, salvar todo mundo ou mudar tudo dentro do meu sistema. O objetivo da constelação familiar não é esse. O objetivo da constelação familiar é de você voltar para o seu lugar, é de você ter gratidão, de você saber usar as ordens do amor na sua família, com seus irmãos, seus pais, seus tios, seus primos, seus filhos, seus netos. Depois que a gente consegue chegar no nosso lugar dentro de um sistema familiar, então a gente consegue levar isso para os negócios. Então nós conseguimos fazer acordos mais tranquilos para ambas as partes. Nós conseguimos dizer ao outro que não tá bom. A gente consegue ouvir do outro que não tá bom. Por quê? Porque são relações de adultos. Relações entre adultos funcionam muito bem. O problema das crises nas parcerias, nas sociedades, é quando um se acha criança e vê que o outro é muito poderoso e que o outro vai fazer muito mais. Como num grupo de escola, sabe? Que você tem que fazer um trabalho para apresentar em grupo e que daí começa o problema. Por quê? Porque um é um bebê, não quer contribuir. O outro fala, não, eu sou o herói da família e eu vou me responsabilizar por tudo. Você não precisa fazer nada, deixa que eu faço. Só que depois vão ficar chateados, porque a nota 10 vai vir e vai falar, poxa, o outro não merecia o 10, porque ele só tirou 10 porque eu fiz. E isso também não é certo. Então, gente, saber o nosso lugar, saber as ordens da ajuda,
saber olhar para nossa família, nós olharmos, né, com esse olhar de adultos e de maturidade espiritual. E daí você pode dizer, puxa, mas eu não estou fazendo uma constelação para salvar todo mundo da minha família? Não vai salvar ninguém da família. Ninguém. Que coisa boa. Olha que alívio. A gente não tem que salvar ninguém. A gente simplesmente vai voltar para o nosso lugar, tranquilo e calmo. Porque cada um tem o seu pedaço, gente. O seu quadradinho, né? Cada um tem seu quadrado e cada quadrado faz com que a gente venha para o nosso quadrado. E daí sim, a gente pode aprender a não sentir culpa de sermos simplesmente nós mesmos. Por quê? Porque a gente também permite que o outro seja o outro. Quando você reclama que você não consegue ser você mesma, é porque você também ainda julga o outro, porque o outro não pode ser o outro. Então quando você fala, puxa, minha mãe pode ser minha mãe do jeito que ela é, meu pai pode ser meu pai do jeito que ele é, né? Os meus tios, meus avós são assim, do jeito que eles são. E eu compreendo e olho mais profundamente, porque quando a gente faz uma constelação, a gente olha mais profundamente onde essas pessoas estão, espiritualmente falando, onde nós estamos espiritualmente falando, porque é um monte de gente se relacionando de forma inconsciente, então como é que isso não vai ter conflito? Então a consciência começa quando eu começo a agir com amor dentro do meu lugar. E quando eu começo a parar de julgar o outro e deixar o outro no lugar dele, como ele precisa ser, como ele vai ser, e eu vou colocar alguns limites, e o outro também vai colocar alguns limites em relação a mim, e assim fica tudo certo. Então, gente, o curso de formação em constelação, ele dá essa oportunidade de a gente saber se relacionar de forma madura, num relacionamento afetivo, numa relação entre a família, numa relação empresarial e na relação conosco também. Porque a nossa relação, ela só fica em paz quando a gente fala, puxa, eu sou assim. Olha, veja, fala isso pra você e veja se seu corpo não relaxa. Eu sou assim, desse jeito, e eu me aceito assim como eu sou. Né? Tem uma frase do Scalar Heart Connection que fala... eu sou bom o suficiente, eu faço o meu melhor, o meu melhor é o suficiente e eu sou bom bastante hoje, dentro daquilo que eu posso ser. E assim a gente vai evoluindo e vai dando outros passos. Então é isso, gente, esse é meu convite para que você que queira se aprofundar nisso, né? Eu dou os cursos de formação em constelação e eu amo esse trabalho porque eu amadureci tanto com esse conhecimento e ainda tenho muito para andar. Mas quando a gente vai colocando em prática, agora com mais tranquilidade, só com o nosso lugar, deixando o outro ter o lugar dele, a doença dele, a neura dele, né, os pensamentos, a religião dele, o time de futebol dele, ótimo, eu tenho as minhas coisas, entendeu? E tá tudo certo assim.